Glória a Deus. Vai glorificando ao Senhor, igreja. 1 Samuel, capítulo 10, versículos 1 em diante, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então, tomou Samuel um vaso de azeite, e o derramou sobre a cabeça, e beijou, e disse: porventura, não te ungiu o Senhor por capitão sobre a sua herança? Apartando-te hoje de mim, achará 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim em Belza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que fostes buscar. E eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas, e anda aflito por causa de vós, dizendo: que farei eu com meu filho? E quando ele passares mais adiante, e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens, que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, e outro 3 bolos de pão, e o outro um odre de vinho, e te perguntarão como estás, e te darão 2 pães, que tomarás das suas mãos, e então chegarás ao alteiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um grupo de profetas, que desce do alto e trazem diante de ti saltérios, e tambores, e flautas, e harpas, e eles estarão profetizando, e o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e tornar-se-á como um outro homem, e há de ser que quando estes sinais te vierem, faz o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás antes de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti, para sacrificar holocaustos, e para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás, até que eu venha a ti e te declare o que hás de fazer. Capítulo de número 13, no versículo 8 em diante. Capítulo 13 do mesmo livro de 1 Samuel, versículo 8 em diante. Esperou Saul 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Excedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul saiu-lhe ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias atrasados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas. Eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e constrangi-me e ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedeste levemente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado
você já vai ver o povo pedindo a um rei novo. No capítulo 8 em diante, o povo pedindo a Samuel um rei sobre eles. Samuel já velho de idade, já cansado, colocaram seus filhos para julgar Israel, porque ali era tempo de juízes. Mas aí o povo, olhando que os filhos de Samuel faziam o que era mal aos olhos do Senhor, pediu a Samuel um rei. Eles queriam ser governados por um rei, conforme todas as outras nações ao redor.
Abimelec, aleluia, que se levantou uma guerra entre Israel. Os filhos dos amonitas, aleluia, se levantou contra Israel e sitiou Jabes de Gileade, uma cidade de Israel. O povo já estava oprimido pelos seus inimigos filisteus. O povo não entendia esse negócio de guerra, porque na realidade eles não tinham mais rei, mas agora com Saul as coisas mudariam. E na realidade, quando o rei Naamã se levantou para oprimir Israel, aleluia, Israel falou: não faça isso, vamos fazer uma aliança contigo, mas essa aliança custaria caro. Deus não quer aliança com os nossos inimigos, Deus não quer aliança com aqueles que não vêm da parte dele. É melhor você ficar na posição de guerra, é melhor você ficar na posição de defesa do coração, do que se aliar, do que se subjugar ao seu adversário, porque ele iria arrancar o seu olho direito, ele iria arrancar o olho direito de todo israelita, aleluia, para que não mais se levantasse contra eles. Mas eles esperaram por 7 dias. Não faça isso, vamos ver se tem alguém para guerrear por nós. Se não tiver, nós seremos seus aliados. E essa palavra chegou ao ouvido de Saul. Essa palavra chegou ao ouvido daquele que Deus ungira um dia rei. Aleluia. E quando chegou ao ouvido de Saul, a palavra do Senhor fala que o Espírito do Senhor encheu Saul. E ele reuniu o povo. E ele convocou o povo para guerrear contra os amonitas. E quando eles se uniram, quando o povo se reuniu, a palavra do Senhor fala que eles se levantaram e guerrearam contra os amonitas e venceram.
envergonhada e a irmã chamou a atenção do culto de todas elas. Vocês não são líderes? Vocês não são grupo? Como que vocês não conhecem o tema, irmãos? Vocês escolheram o tema, eu estou pregando o tema que vocês escolheram. Irmãs, eu fiquei envergonhada com aquela situação. E o povo só está vendo agora a Deus, aleluia. O povo só fazia gritaria. E o entendimento da palavra, ninguém sabia, nem o texto. E eu falei, Senhor, o que é isso? O grupo foi envergonhado na frente de toda a igreja. Mas Deus é tão bom, longânimo e misericordioso, que deu estratégia para aquela mulher ali na hora e que ela continuou a mensagem. E foi uma bênção. E aí, eu falei, não, Senhor, na hora, nós temos o nosso ensaio das irmãs na igreja, toda segunda-feira. E o Senhor falava ao meu coração, toda segunda-feira, uma prega 15 minutos. Mesmo que não sabe pregar, vai pregar aqui, vai falar a palavra. Porque não é que eu estou brigando, eu estou mostrando, ela dando a oportunidade de falar aquilo que Deus colocar no seu coração, de começar a aprender a palavra, conhecer mais a palavra, amar mais a palavra, desejar mais a palavra, não simplesmente ouvir como muitos são. Mas teve uma que falou assim, mas para que isso, essa bobagem? E sempre chega aos nossos ouvidos. Eu falei, Senhor, bobagem ser ou não para ela, para mim não é não, para mim é importante, porque foi assim que eu comecei. E eu falei que o nosso meio Deus vai levantar muitas pregadoras da palavra, porque Deus vai usar com autoridade e poder, porque eu não estou fazendo para mim. Fecha parênteses. Aleluia. E quando aquele povo começou a se dispersar, a palavra do Senhor fala que Saul ficou desesperado, sem saber o que ele ia fazer. E algo que me chama a atenção aqui é que ele pede para sacrificar algo que ele não poderia fazer. Não faça o que você não pode fazer. Não faça o que Deus não mandou você fazer. Aleluia! Aleluia! Não faça o que Deus não mandou você fazer. Faça somente o que Deus manda você fazer. Aleluia! E quando Saul começar a oferecer a Deus o holocausto, Samuel não chega atrasado. Samuel chega no dia certo, na hora certa. Ele pode ter chegado no 7º dia, meia-noite, mas ainda é 7º dia, porque ele tinha mandado Saul esperar por ele. Aleluia! Porque tem crente que Deus fala que vai abençoar e que dá um jeitinho para tudo. Quer dar um jeitinho, mas Deus não está fazendo nada. E começa a buscar o que Deus não quer que busque. Começa a ir em lugares que Deus não quer que vá. Começa a fazer coisas que Deus não quer que faça. E depois fala, Deus se esqueceu de mim. Não, é porque você está apressando algo que Deus não tem para a sua mão. Deus vai te dar o que Ele tem para você, mas o que você tem que fazer é confiar e esperar no Senhor. Porque Deus trabalha para aqueles que creem. Esperam, saiba esperar com paciência no Senhor. Aleluia! Samuel chega. Samuel chega porque Deus cumpre a sua palavra. Samuel chega na hora certa porque Deus cumpre a sua palavra. Não vai acontecer nada além da sua vida, aquilo que Deus não tem para você. Vai só acontecer o que Deus já preparou para a sua vida. Aguarde o tempo de Deus, porque Ele trabalha no tempo. Aleluia! Aleluia! Dedicada a súbia. E quando Samuel chega, o que é isso, Saul? O que está acontecendo aí? O que você fez? Algo terrível, Saul revela a Samuel. O povo estava dispersando, desertando, né? Saindo para um lado, saindo para o outro, e eu fiquei com medo de desespero. Não, crente que
crente, ele não se desespera não, ele permanece firme. Ele tem os seus passos firmes. Pode cair o lado direito, pode cair o esquerdo, pode vir do seu lado e comer para a esquerda, mas você não vai ser atingido. Crente que confia em Deus, ele aguarda o momento de Deus na sua vida. Ele não pede emprestado daquilo que Deus não manda ele fazer. Ele não age da maneira dele, dos pensamentos dele, do jeito dele, da força dele, da vontade dele, não. Ele aguarda o momento de Deus. Mas algo que Saul não fazia era buscar a presença do Senhor. Ele podia ter o Espírito Santo no momento que o Espírito Santo descia sobre a vida dele, mas ele não permanecia na presença do Senhor como era devido. E ele fala para Saul da seguinte forma: agora descerão os cristãos sobre o Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei. Quer ter vitória? Ore. Quer ter vitória? Vai orar, vai buscar, vai se consagrar, vai se entregar, vai orar, vai buscar na fonte. Aleluia. Não adianta oferecer sacrifício a Deus. Não adianta oferecer nada a Deus que Ele não tem te pedido. Aleluia. Porque tem muitas igrejas aí que estão ensinando o povo a sacrificar tudo que tem por uma bênção do Senhor. O meu Deus não precisa do teu dinheiro, não. Porque Ele não é Deus que quis o teu dinheiro. Ele é o dono da prata e do ouro. Você que precisa de se converter. Tem crente que está perseguindo igreja, esperando por profeta, mas não recebe a bênção do Senhor, mas não recebe a bênção do Senhor. Ele recebe a palavra, aleluia. Conserte, eu estava fazendo o carro falando para a Adriana, eu estava comentando esse texto que foi lindo. Conserte a tua casa, põe tua casa em ordem, diz o Senhor. Irmão, Deus vê tudo. Deus vê o jeitinho que damos as coisas. Deus vê o que falamos. E tem muitos que abrem a boca e falam sem entendimento. E Satanás pega a tua palavra e trabalha contra você mesmo. Contra você mesmo. Eu estava um dia pregando lá na igreja. E Deus me deu aquela palavra sobre Lázaro. Quando Deus mandava Lázaro sair para fora, mas ele estava atado. E Deus falava de Sata. Quando Deus usou para falar de Sata, na hora Deus me mostrou uma pessoa falando. E da boca dela saía como se fosse igual boca de mágico quando ele puxa aquela corda. E aquela corda ia na pessoa e enrolava a pessoa inteirinha, da ponta do pé
Jeová, que os olhos do Senhor são sobre todos da face da terra. Não escapa um do olho de Jeová, oh glória! Não escapa um dos olhos de Jeová nesta noite, não escapa um. Sabe se o seu coração é um coração que está ouvindo a sua palavra, ou se a sua mente está na sua casa, ou você está começando nesta hora, não escapa um. Que barulho é esse, Saul? De vaca. O que você fez, Saul? Deus não quer meias obediências. Deus quer obediência pura. Deus não quer, vamos colocar Estina, mas por isso do quê? Vamos colocar ele, vamos. Vamos te dar esse, porque quando está vendo vai ser muito feio, vamos colocar esse. Eu não vou me levantar para cantar não, porque eu não gosto desse hino. Eu não vou fazer isso não, porque não é dessa forma, é dessa forma. É meia obediência. E Deus te dá vitória na tua obediência, Você igreja, o que você faz é para Ele e é por Ele. Você não faz nada para agradar o teu marido nem filhos bons, está do teu lado não. Agrade ao Senhor de todo o teu coração e Ele vai abençoar poderosamente a tua vida, a tua casa, a tua família, tudo que está ao teu redor, seja Tem gente que dá desculpa pelos seus erros. Eu fiz dessa forma porque eu achei melhor. Eu fiz desse jeito porque talvez se Deus manda exterminar, extermine. Se Deus manda tirar do teu caminho, tira aquele amigo que não presta, aquela amiga que só pode fazer fofoca. Se Deus manda você desligar o telefone e não conversar mais, desligue o telefone, nem que ela fique de mal com você, mas desligue, porque por você ela fora. E nós queremos poupar um pouquinho, porque amamos a amizade, aí o Deus manda você terminar, ele termine. Se Deus manda você tirar a time da sua casa, se você manda, Deus manda você parar de falar, pare de falar que é também. Aleluia. E aí, a última palavra para Samuel, porque dessa palavra ele já vira as costas e nunca mais vê Saul. Oh, como é triste isso. Deus levanta um homem, capacita um homem e começa a provar este homem e esta mulher. E essa pessoa acha com que ela está, ou ela pode fazer o que ela quer, da maneira dele ou da maneira dela. E para de ouvir o que Deus tem determinado, ou para de lembrar aquilo que Deus falou. Eu me recordo quando cheguei em Itatiba, capítulo para terminar. Foi tremendo que Deus falou comigo. Quando Deus me mostrou, quando nós chegamos naquela cidade, Deus falava para mim e para o meu esposo: clama por Itatiba. Não tínhamos nenhum membro na igreja ainda. E nós começamos a clamar: Senhor, o Senhor é o Senhor de Itatiba. O Senhor é o Senhor de Itatiba. O Senhor é o Senhor de Itatiba. As nossas orações eram essas: Senhor, Tu és o Deus de Itatiba, porque aquela cidade que governa é Mamon. Tem na entrada daquela cidade uma estátua grande e tem também o símbolo da maçonaria, tanto na porta da entrada da cidade quanto na saída. E todas as casas têm o símbolo da maçonaria. E nós estamos clamando por aquela cidade. Mas um dia, aleluia, eu estava dormindo na minha casa, de madrugada Deus me acorda. E Deus fala comigo: pega a palavra, aleluia. Eu peguei a Bíblia e abri a Bíblia e estava em Josué. Quando os gibeonitas se vestiram de pano de saco, todo sujo, todo farrapado, colorado, e ia até Josué como um símbolo de amizade. Vimos de longe, somos seus amigos, e Deus tinha mandado matar todo mundo. E eles, sabendo disso, foram até Josué pedir misericórdia, ou seja, mentiram para Josué, para
nome de